Olá, seja bem-vindo a este episódio 226 de E o Resto é História, com os dois do costume, João Miguel Tavares, Rui Ramos. As perguntas sobre Israel e a história judaica continuam a chegar à nossa caixa do correio. Para os interessados, já conhece a morada, história@observador.pt, e elas chegam a um ritmo muito elevado, como é natural, e por isso decidimos dedicar mais 2 programas. Portanto, o objetivo é tentar responder há 2 questões fundamentais sobre este tema que estão ligadas entre si. Em primeiro lugar, quais as origens do antissemitismo, ou seja, do preconceito e da hostilidade contra os judeus, e em segundo lugar, quando nasceu e como se desenvolveu o sionismo, ou seja, o movimento político em defesa da autodeterminação do povo judeu que conduziu à fundação do Estado de Israel. O sionismo vai ficar para a próxima semana. Esta semana vamos debruçar-nos sobre o antissemitismo, aproveitando uma pergunta que a ouvinte Clara Caldeira nos enviou a propósito, claro, da atualidade e do conflito israelo-árabe que estamos a assistir. De onde vem o ódio histórico aos judeus? Sabemos que foram sempre perseguidos e que foram os maiores visados do Holocausto nazi, mas histórica e culturalmente, de onde vem o antissemitismo? É europeu? Já existia na zona da Palestina? Começou antes ou depois de Cristo? Rui, porquê é que os judeus são, isso parece-me indesmentível, um dos povos mais perseguidos da nossa história, e quando é que essa perseguição começou? A crer na Bíblia, a discriminação e a perseguição do povo de Israel... Sim, e a história, também, exatamente, claro. A história. A discriminação e a perseguição do povo de Israel começou quase desde o princípio da sua história. Os judeus, enfim, as pessoas uma grande parte dos nossos ouvintes deve conhecer a história. Os judeus teriam sido um povo de escravos no Egito, no tempo dos faraós, antes de finalmente migrarem, dirigidos por Moisés, para a terra que Deus lhes tinha prometido, a terra do atual Israel. Nós sabemos pela Bíblia, mas também por registros arqueológicos, que por volta do século X, portanto há uns 3.000 anos, terá havido um reino de Israel entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, com capital em Jerusalém. Portanto, tu não garantes historicamente que o mar de facto se tenha aberto em 2, mas há... Mas provavelmente vieram, quer dizer... Mas há demonstrações desses movimentos. Terão vindo, quer dizer... ali há uma tradição histórica que está registada ali. Tem a tradição, mas agora estava-me sobretudo a interessar... a maneira como os judeus se veem a si próprios. Eles veem-se como um povo perseguido desde o princípio, isto é, na Bíblia a história é a história da perseguição pelos outros povos deste povo eleito por Deus, quer dizer, mas que Deus deixa que os outros povos façam várias vezes atrocidades e outras coisas. Portanto, há 3.000 anos há um reino de Israel entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, com capital em Jerusalém, onde está o único templo, enfim, o templo de Salomão, construído pelo rei Salomão, mas as perseguições não pararam aí. Por volta do século VI a.C., o reino de Israel teria sido destruído por uma invasão do Império da Babilónia. A Babilónia fica no atual Iraque. O templo é destruído em Jerusalém. O primeiro templo. O chamado primeiro templo. E os habitantes de Israel levados, deportados como uma espécie de escravos para a Babilónia, portanto, para o exílio da Babilónia. Depois o Império Babilónio é destruído pelo Império Persa. Os persas aparentemente são mais tolerantes, deixam os judeus regressar à terra de Israel, onde formam o segundo reino, o reino da Judeia, agora chamado reino da Judeia, de onde lhes fica, aliás, o nome de judeus. Voltam a ter capital em Jerusalém e vão reconstruindo o templo por volta do século I a.C., terá sido reconstruído, portanto é o segundo templo, quer dizer, o segundo templo. Este reino da Judeia é um protetorado dos reinos gregos estabelecidos pelos generais de Alexandre o Grande no Médio Oriente, e depois é um protetorado do Império Romano, quando o Império Romano substitui os reinos gregos nessa região. Mas o reino também não dura. E no século I depois de Cristo, os judeus revoltam-se contra os romanos, e os romanos
destroem o templo, outra vez, o segundo templo, que tinha sido construído ou acabado pelo rei Herodes o Grande. O segundo templo é destruído, a população judaica de Jerusalém é massacrada, são deportados também, e a preocupação dos romanos em apagar a presença judaica no Médio Oriente é tão grande que, além de reconstruírem Jerusalém como uma cidade grega e romana, fazem outra coisa, que é mudar o nome da terra de Israel para Palestina. É daí que Palestina vem. São os romanos que dão o nome. Que batizaram a Palestina. Batem a terra de Israel como Palestina. Quer dizer, passa a ter um nome de Palestina, que remete para os filisteus, que eram uma população que a princípio teria lá vivido. E no tempo dos romanos tens uma vantagem acrescida, é que começas a ter também mais fontes, não é? Muito mais fontes, e nessas fontes nota-se uma especial acidez contra os judeus nas fontes romanas. Porquê? Bem, os judeus são uma comunidade rebelde no Império, mas há outras comunidades rebeldes, não é propriamente a única, mas esta tem uma característica, é uma comunidade que não está só numa região, naquela região da terra de Israel, mas está espalhada no Mediterrâneo já, quer dizer, e já chegou a contactos importantes. Mesmo os romanos, quando destroem o templo, portanto, quando assaltam Jerusalém e destroem o templo no ano 70, por volta do ano 70 depois de Cristo, eles têm judeus com eles, isto é, além dos judeus que eles estão a perseguir, têm, digamos, colaboradores judeus, um dos quais é Flávio Josefo, que é o que vai fazer a história das guerras judaicas, que é a grande fonte sobre os acontecimentos nesta época. Portanto, eles estão já... É uma comunidade que não está propriamente... Não é remota, não é de uma zona muito periférica, quer dizer, é uma comunidade bastante central no Império Romano, quer dizer... e isso é um bocado importante. E depois eles destacam-se bastante no Império pela sua religião. Eles têm uma religião própria, mas isso, várias comunidades todas quase têm religiões próprias, isso não é... Mas esta é uma religião um bocadinho especial, quer dizer, eles adoram um só Deus, do qual não têm imagens, portanto não têm ídolos. E esse monoteísmo aí era uma originalidade significativa. E não é só o monoteísmo, é a exclusividade do isto é, eles têm o seu Deus, mas não querem prestar qualquer outro tipo de culto. E isso inclui o culto do imperador romano, que é aquilo que, digamos, une as comunidades do Império. As comunidades do Império, os romanos deixam-nas ter os seus cultos, as suas religiões, mas têm de prestar culto ao imperador. E os judeus são aqueles que se recusam a prestar culto a quem quer que seja, a não ser ao Deus deles. Uma das coisas que eles fazem é, por exemplo, no templo em Jerusalém, eles recusam-se a ter estátuas dos imperadores. Ao contrário do que fazem as outras populações, que também têm os seus deuses, também têm as religiões, mas prestam culto também ao imperador. Portanto, os deuses não prestam culto, quer dizer, têm este exclusivismo, mais, tanto como ao monoteísmo, é este exclusivismo, quer dizer, não admitem outro culto. Portanto, isso destaca-os, torna-os um bocadinho estranhos, quer dizer, um bocado... Mesmo aos olhos dos romanos, torna-os singulares. Sim, e portanto há fontes romanas, vários grandes autores romanos, Cícero, etc., que falam dos judeus e falam daquele estranho, quer dizer, daquela população que se comporta de uma maneira um bocadinho estranha em relação a outras Mas populações. Já se pode falar aí de antissemitismo? Há aqui uma espécie de preconceito, portanto, quanto aos judeus, mas que é sobretudo política, porque aquilo que incomoda, portanto, os romanos não é tanto a religião judaica, mas é esta relutância em se inserirem no Império através do culto do imperador. Portanto, é uma questão política, quer dizer, não é apenas a rebeldia, não é só a religião específica, porque rebeldes há muitos mais, com religiões específicas toda a gente tem. Certo. Quer dizer, toda a gente tem as suas religiões, portanto isso não impressiona, nunca impressionaria os romanos especialmente, mas é estas características de uma certa relutância em aceitar qualquer um culto que é um culto cívico. Mas depois Roma torna-se cristã. E aí muda a relação com os judeus? Nos séculos seguintes, exatamente, nos séculos seguintes muda tudo, quer dizer, isto é, no século IV o Império Romano torna-se cristão, e 300 anos depois, no século VII, uma grande parte do Império Romano no norte da África e no Médio Oriente é conquistado pelos califas do Islão e, portanto, torna-se um Império Islâmico, árabe islâmico. Ou seja, naqueles 3 séculos depois do século IV, os judeus passam a viver em estados que ou são cristãos,
ou são muçulmanos. Ora, são monoteístas, mas isso não trouxe grandes vantagens. E mais, o cristianismo e o islão têm esta característica em comum, é que ambos reivindicam o passado judeu. Isto é, ambos têm origens judaicas. Ambos reivindicam reivindicam ter sido, portanto, digamos, ter uma revelação do Deus de Israel. É o Deus de Israel que, para os cristãos e para os muçulmanos, se lhes dirige. Só que está ultrapassado. Só que esta nova revelação ultrapassa a revelação antiga. Portanto, eles, digamos que são o novo Israel, o novo povo de Israel. Tanto os cristãos como os muçulmanos se consideram o novo povo de Israel, tendo ultrapassado a revelação que foi feita aos judeus. E, portanto, os judeus têm esta coisa que são os antepassados de cristãos, isto é, os cristãos acolhem aquilo que chamam o Antigo Testamento, isto é, a Tora, portanto, a Bíblia dos judeus, mas depois acrescentam-lhe o Novo Testamento, a nova revelação, e os muçulmanos têm o Corão, mas recolhem a tradição daquilo que eles chamam os profetas antigos, que é Moisés e também Jesus. Quer dizer, os muçulmanos, aliás, acham que ultrapassaram o judaísmo e ultrapassaram o cristianismo também. Isto é, que sim, que Moisés era um profeta de Deus, Jesus também foi um profeta, mas Maomé é maior do que eles todos e é verdadeiramente a profecia, a revelação definitiva, é com Maomé. Ora bem, isto ajuda a explicar a situação especial dos judeus. Por um lado, eles são tolerados como um povo do chamado livro da Bíblia, que os cristãos e os muçulmanos reconhecem. E por isso, ao contrário aquilo que sobretudo os cristãos chamam os pagãos, eles continuam. Os pagãos não, quer dizer, os pagãos são perseguidos, enfim, acaba, quer dizer, eles não... mas os judeus são tolerados, quer por cristãos, quer por muçulmanos, porque são reconhecidos como um povo do livro. Sim, isso é uma perspectiva curiosa, porque tu estás a sugerir é que nós muitas vezes vemos exatamente os judeus serem perseguidos, quando na verdade o que tu estás a dizer é sim, eles são perseguidos, mas não com uma tal intensidade que os teria feito desaparecer como todos os outros desapareceram. Eles são perseguidos. São simultaneamente perseguidos e tolerados. Eles depois vão ser perseguidos porque vão ser tolerados, quer dizer, esse é que é o paradoxo. Porque ao mesmo tempo, quer dizer, portanto, eles são uma das minorias, e às vezes a única minoria tolerada. Quer dizer, no caso dos Estados cristãos, houve também ocasionalmente tolerância de muçulmanos, no caso da Espanha, no caso dos reinos de Castelo, Leão e de Aragão, e no reino de Portugal, na Idade Média. No caso da Sicília, também medieval, também são tolerados comunidades muçulmanas, mas basicamente na Europa cristã, a partir da Idade Média, a grande minoria religiosa, a única minoria religiosa que existe são os judeus. Sim. São os judeus, os únicos tolerados. No caso do Islão, são os cristãos, também são tolerados, e os judeus. Ora, o que é que os judeus representam para cristãos e para muçulmanos? Quer dizer, eles representam aqueles que receberam a primeira revelação de Deus, mas que depois recusam a nova revelação, a revelação definitiva. Portanto, e aliás, nas tradições quer cristã, quer muçulmana, a conversão ou a eliminação dos judeus é vista como um sinal da consumação dos tempos, isto é, no caso dos cristãos, da segunda vinda de Cristo, quer dizer, será no momento em que os judeus ou se convertem ou são eliminados e Cristo virá. Portanto, eles são ao mesmo tempo tolerados, são, portanto, uma minoria tolerada, e repito, no caso da Europa cristã, a única tolerada, e ao mesmo tempo, por causa disso, a mais perseguida, até porque no caso da Europa cristã não há, enfim, até à Reforma Protestante, não há outras minorias religiosas para perseguir a não ser os judeus. Portanto, a não ser os judeus, quer dizer, os judeus é que são, dentro da Europa cristã, quer dizer, aqueles que não são cristãos, até ao século XVI, por exemplo, no século XV, a grande minoria religiosa na maior parte da Europa cristã, tirando o caso da Península Ibérica, são os judeus. E o que é que na prática essa discriminação queria dizer? No que é que isso traduzia? O que é que isso queria dizer? Queria dizer que esta minoria judaica é aceita, mas é sujeita a várias desqualificações e limitações jurídicas, quer nos Estados cristãos, quer nos Estados muçulmanos. Nos casos da Europa cristã, essas desqualificações prolongam-se até ao século XIX,
e no caso dos Estados muçulmanos até ao século XX. O que é que isso quer dizer? Isto é, por exemplo, os judeus não podem ter determinado tipo de propriedades, por exemplo, terra, não podem ser proprietários de terra, não podem exercer certas profissões, têm de pagar impostos especiais, são obrigados a viver em bairros próprios, aquilo que depois se vai chamar na Europa Oriental os guetos, têm de usar determinados sinais, às vezes, determinado tipo de roupas ou cores, por exemplo, no Egito islâmico do século XV, o Egito dos Mamelucos, são obrigados a vestir-se de amarelo, os cristãos são obrigados a vestir-se de azul, portanto as minorias, para toda a gente ver logo quem é que imediatamente os identificar como uma minoria. Portanto, e depois, o que acontece a estas minorias judaicas é que eles são vítimas de ataque, perseguição violenta, sempre que qualquer coisa acontece, quer dizer, qualquer coisa extraordinária. Isto pode ser uma crise política, e a primeira coisa que as populações fazem, quer nos Estados muçulmanos, quer nos Estados cristãos, é atacar os judeus. Isso vê-se em 1383 em Lisboa, quando o mestre Davi toma o poder, mata o andeiro. Quer dizer, a primeira coisa que a população de Lisboa se lembra de fazer é vamos atacar a judiaria. Depois é o mestre Davi que tem de ir lá dizer não ataquem, quer dizer, deixem lá os judeus em paz. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Quer dizer, obviamente tem a ver com isto. Os judeus são muito vistos como protegidos pelo poder político, pelos reis, pelos potentados, quer nos Estados muçulmanos, quer nos Estados cristãos. E portanto, isso quando vem da sua capacidade para produzir elites, ou seja, a preocupação com a educação, achas que não? E também pelo facto dos poderes políticos terem nos judeus uma população que depende muito especialmente deles. Okay. E, portanto, confiam neles especialmente. Nós vemos depois os judeus, ao mesmo tempo que estão esta minoria desqualificada, a ter altos cargos no Estado, quer nos Estados muçulmanos, quer nos Estados cristãos, e isso tem a ver com a confiança que os titulares do poder político podem ter em alguém que sendo desqualificado, sendo uma minoria, está totalmente dependente do poder e nunca pode contestá-los nem reivindicar o poder, e portanto eles são de confiança, eles são bastante de confiança, e isso falo-os também alvo, quando há, portanto, alterações políticas, alvos dos revoltosos, como vai acontecer, por exemplo, na Europa Oriental no século XVII. Mas há também outras ocasiões em que os judeus são alvo de ataque, por exemplo, momentos em que de repente aumenta o fervor religioso, o entusiasmo religioso. Por exemplo, na Europa isso acontece com o movimento das Cruzadas no fim do século XII, na zona do Reno, o que é que formam-se uma série de movimentos para ir libertar Jerusalém dos muçulmanos. Esses movimentos armados, uma das coisas que se lembram de fazer na Europa, na zona do Reno, é assassinar os judeus. É começar por assassinar os judeus. Quer dizer, portanto, a reforma protestante no século XVI também dá origem a manifestações de grande ódio aos judeus, até de Lutero, por exemplo. Em 1543 escreve um texto de uma violência extrema contra os judeus, dizendo que um dia vamos pagar por não os termos destruído. Quer dizer, portanto, a destruição dos judeus passa uma coisa importante. Há também épocas de catástrofe, por exemplo, a peste negra, em meados do século XIV. A culpa também é dos judeus, portanto, a população começa a atacar os judeus, portanto, e isto faz com que os judeus, além destes ataques, são também regularmente submetidos a processos de expulsão, de deportação pelos poderes políticos. Isto é, os poderes políticos às vezes protegem-nos, outras vezes expulsam-nos. Tu estavas a dizer, Rui, que os judeus eram perseguidos essencialmente por causa da sua religião, mas é apenas a religião ou existem outras características enquanto comunidade que os faz serem perseguidos e estão perseguidos ao longo da história? Ou então há outras razões para além da religião dos judeus para eles serem, por exemplo, sujeitos, estávamos a falar das expulsões e de deportações que acontecem, aliás, acontecem em todo lado. Eles são
dentro do Império Otomano, que é o grande poder islâmico no Mediterrâneo entre o século XVI e o século XX, dentro do Império Otomano, por exemplo, os judeus são expulsos de uma região para a outra, quer dizer, por exemplo, frequentemente expulsos da Palestina, isto é, são mandados sair da Palestina, onde os judeus tendem a ir em peregrinação às ruínas do templo em Jerusalém. No caso dos Estados cristãos da Europa, eles são expulsos para outros Estados, e é assim que eles, no fim da Idade Média, os judeus são sobretudo, a população judaica europeia está sobretudo concentrada na Europa Ocidental, na Alemanha e na Espanha, e a partir do século XVI acabam por se deslocar para a Europa Oriental, para aquilo que é hoje a Polónia e a Ucrânia. Isto é, portanto, há uma deslocação geográfica dos judeus precisamente por causa das expulsões. Estas expulsões têm uma motivação religiosa, mas há também uma motivação política. Por exemplo, no caso dos Estados cristãos europeus, os judeus são expulsos, começam a ser expulsos, aliás, primeiro no norte da Europa, por exemplo, em Inglaterra em 1290, em França em 1306, depois em Espanha e em Portugal. A expulsão acontece mais tarde. Por vezes é a única expulsão de que se fala, mas de facto é a expulsão mais tardia. Acontece já no fim do século XV. É paralela, aliás, à expulsão dos mouros também. E tem nitidamente a ver não só com a religião, mas com o uso político da religião. Isto tem a ver com a ideia de que... Aliás, já falámos aqui disso no Resto da História, noutro episódio. A ideia de que a homogeneidade religiosa é fundamental para a estabilidade de um Estado. Isto é, nenhum Estado pode ser estável sem as pessoas dentro desse Estado terem todas a mesma religião. E a religião que é a religião do príncipe, do chefe de Estado. E por isso, aliás, também nestes Estados são perseguidos os cristãos que têm, a partir da Reforma Protestante, que têm uma persuasão religiosa diferente daquela do chefe de Estado. E isso é válido para os protestantes em países católicos e para os católicos em países protestantes. Por exemplo, a Inglaterra, século XVI, há uma perseguição dos católicos medonha porque, enfim, não reconhecem o chefe de Estado como chefe da Igreja Anglicana e, portanto, são vistos como traidores, como infiéis e perseguidos em função disso. E mesmo a fundação da Inquisição está muito relacionada com isso. Sim, porque em Espanha e Portugal outra coisa que se faz é o Estado força os judeus a converter-se ao cristianismo. E depois, portanto, ou se convertem ao cristianismo ou são expulsos. E quando são expulsos, não são apenas expulsos, perdem as propriedades, etc. Portanto, há uma razão forte para as pessoas serem tentadas a considerar a conversão. E depois, eles são convertidos e depois o Estado e os governos, e é preciso sempre lembrar disso, porque por vezes já falámos também aqui disso, mas as culpas são atribuídas à Igreja, mas isto é uma política de Estado. O Estado pede ao Papa, que não gosta aliás nada disso, o estabelecimento de uma Inquisição, primeiro naquilo que vai ser a Espanha e depois Portugal, para punir estes novos cristãos quando eles mantêm crenças ou práticas ou hábitos judaicos. E esta, repare, aí é que se levanta a questão de saber então a natureza desta perseguição. Quer dizer, esta perseguição é uma perseguição religiosa, mas parece estar focada numa população por causa da sua ascendência. E aliás é combinada entre o século XVI e o século XVIII, no caso da Espanha e de Portugal, com uma outra instituição, que é a instituição da chamada limpeza de sangue. O que é? A limpeza de sangue é a necessidade de provar que não se têm antepassados judeus ou mouros para aceder a determinados cargos no Estado ou na Igreja também. Portanto, aí já não era uma questão de adesão de cada indivíduo não, aqui até a podia, uma crença. Aqui podia ser mas portanto, sim, um indivíduo podia ser um cristão, genética, um cristão, totalmente cristão, portanto, ortodoxo, católico, mas ter tido um avô, um bisavô judeu, quer dizer, e isso já o desqualificava. E, portanto, a questão agora é saber, então esta discriminação é o quê? É uma discriminação racial, já? Quer dizer, isto é o indivíduo ter o antepassados. Agora, é preciso notar, em relação a isso, que a limpeza de sangue não visava apenas aqueles que tinham antepassados mouros ou judeus. Visavam também aqueles cujos antepassados tivessem exercido
ofícios manuais, isto é, tivessem trabalhado com as mãos, tivessem sido, como se dizia em Portugal, mecânicos. Portanto, verdadeiramente é uma questão de casta quase. É o que a limpeza de sangue significava, portanto, é que não podia aceder à nobreza, e porque estes cargos do Estado e da Igreja significavam nobreza, quem não tivesse antepassados nobres, isto é, quem não tivesse antepassados que já tivessem, mesmo não sendo nobres, tivessem vivido como nobres, isto é, não tivessem trabalhado com as mãos e não tivessem sido judeus ou mouros. Portanto, o judeu, o ter um trabalhador, o ter um avô trabalhador manual era tão grave como ter um avô judeu ou como ter um avô mouro. O que quer dizer que a desqualificação aqui é sobretudo uma espécie de desqualificação social herdada. Sim. Portanto, é sobretudo uma desqualificação social herdada, não é propriamente uma ideia de racial, apesar desta ideia do sangue, isto é, da limpeza de sangue, mas aparentemente o sangue também estava sujo quando o antepassado tivesse sido um sapateiro ou um alfaiate, quer dizer, isso já bastava para estar estar sujo. E essa perseguição continuava a ser, nesta altura, planetária, digamos assim, ou seja, em todo o sítio onde existissem comunidades? Não é só nos países católicos, ao contrário do que às vezes se diz. Na América do Norte protestante, no século XVII, os judeus são proibidos de viver, por exemplo, em Nova Iorque e sofrem também limitações jurídicas. E, por outro lado, nem todos os poderes católicos são perseguidores de judeus. Por exemplo, o Papa em Roma tolera os judeus. Isto é curioso, quer dizer, o Papa tolera os judeus. Na Península Ibérica, os reis de Espanha e de Portugal não toleram, quer dizer, mas o Papa em Roma, o chefe da Igreja, tolera. Mas que ao longo do tempo ou numa... Sim, até ao século, até sempre. Estás a dizer que não se conhecem especiais perseguições aos judeus? Não, há limitações jurídicas, mas continua a haver um gueto em Roma e os judeus continuam a estar em Roma, quer dizer, há judeus em Roma, quer dizer, não podia haver judeus em Portugal e em Espanha, certo. Mas em Roma podia haver. E depois é preciso lembrar que o Estado para onde os judeus vão migrar a partir do século XVI e que depois constitui a maior concentração de judeus, de comunidades judaicas do mundo, é a chamada comunidade polaco-lituana, portanto a Federação do Reino da Polónia e do Grão-Ducado da Lituânia. Falámos aqui a propósito da história da Ucrânia, dessa entidade política. É o maior Estado na Europa do século XVI e século XVII e que é um Estado católico e que recebe os judeus. E depois há que também lembrar que aquelas figuras do iluminismo no século XVIII que nós associamos à tolerância conseguem ser também caracterizadas por um ódio aos judeus espetacular, como por exemplo Voltaire. Voltaire tem escritos de uma violência extraordinária contra os judeus. Porquê? Porque para ele os judeus são representantes da superstição e do obscurantismo. Quer dizer, são especiais devido à sua devoção, por causa das suas devoções e dos seus rituais, e portanto Voltaire trata-os de uma maneira de uma lástima. Esse grande ícone da tolerância religiosa na Europa, aliás, da tolerância religiosa, mas depois tem contra os judeus um ódio, um ódio especial. Bom, e ainda nem chegamos ao século XIX. Não, então, e o teu século XIX, como é que é? A discriminação dos judeus acaba na Europa Ocidental no século XIX. A Revolução Francesa dá a cidadania plena aos judeus. Curiosamente, primeiro aos judeus portugueses, em 1789, uma vez que as comunidades judaicas que existem em alguns países da Europa Ocidental à chegada do século XIX são de judeus fugidos de Espanha e de Portugal, e a maior parte até uma tendência para serem portugueses. Por exemplo, na Holanda são os judeus portugueses, a sinagoga, aliás até hoje, a grande sinagoga de Amsterdão, de judeus portugueses, alguns dos rituais na sinagoga são ditos em português, etc. Portanto, e portugueses, às vezes portugueses e judeus são quase sinónimos em muitos países do norte da Europa. Portanto, a França dá primeiro a esses judeus a cidadania plena, e depois em 1791 a todos os judeus. E na Inglaterra e na Holanda os judeus já são aceitos pelos protestantes desde os séculos XVI e XVII, em grande medida devido a uma espécie de uma crença messiânica em ter os judeus ali para os judeus se poderem converter ao cristianismo. Isso é claro na Inglaterra. Portanto, há uma crença daqueles puritanos em meados do século XVII, quando os judeus são readmitidos na Inglaterra, que é preciso ter os judeus aqui, que é para eles, em contacto com os protestantes, se converterem ao cristianismo. E porquê é que interessa converter os judeus ao cristianismo? Precisamente porque isso vai consumar o tempo. É um sinal do fim do tempo e da vinda de Cristo. Quando os judeus se converterem, portanto, é um sinal
da vida de Cristo. Mas nesse século XIX, como é que os judeus estavam espalhados pelo mundo? Continuavam a estar em todo lado? A maioria dos judeus, quando chegamos ao século XIX, não vive na Europa Ocidental. Portanto, as comunidades judaicas na Europa Ocidental são muito pequeninas. Eles foram expulsos daí entre os séculos XIII e o século XV. Eles vivem desde o século XVI, sobretudo, e isto é interessante, eles vivem em estados que são estados menos homogéneos e estáveis do que os estados da Europa Ocidental. Por exemplo, a comunidade polaco-lituana, até ao século XVIII, e depois os dois impérios da Europa Central e Oriental que sucedem à comunidade polaco-lituana, o Império Austríaco e o Império Russo. Isto quer dizer, portanto, que nos países que são hoje a Polónia, a Ucrânia, a Bielorrússia, os países bálticos, a Hungria, a Roménia, a Rússia, a Áustria. Portanto, é aí que está, aliás, as maiores comunidades judaicas do mundo, e ainda vivem também no Império Otomano. O Império Otomano, que na altura inclui uma grande parte da Europa, a Europa Oriental, o Médio Oriente e o Norte da África. Por exemplo, no Norte da África, em Marrocos, em 1578, os judeus são uma das comunidades que festeja a derrota de Dom Sebastião, porque estava cheia de medo que os portugueses conquistassem Marrocos e os obrigassem a converter-se ao cristianismo e começassem a persegui-los com a Inquisição, e portanto quando o Dom Sebastião é derrotado na Batalha de Alcácer-Quibir em 1578, eles festejam isso e até, aparentemente, até mantêm depois no século, enfim, nas décadas seguintes, festejar a derrota de Alcácer-Quibir como um momento, enfim, de terem sido poupados às perseguições que os cristãos portugueses os iriam... Quer dizer, essa ligação dos judeus aos impérios faz sentido, porque os impérios, como a gente aqui explicou já várias vezes, tendem a uma tolerância maior porque são mais diversos. São impérios multinacionais, ao contrário dos Estados nacionais que estão a emergir na Europa Ocidental. E, portanto, nos impérios multinacionais, os judeus são tolerados como mais uma minoria entre minorias. Há imensas minorias, uma delas é os judeus. Portanto, na Europa Central e Oriental, eles, no princípio, no século XIX, são já comunidades muito grandes, calcula-se que sejam cerca de 6 milhões, ou talvez até 8 milhões no princípio do século XX. A maior parte, aliás, nessa altura já está no Império Russo, no Império Russo. Têm características especiais. A maior parte deles, cerca de 2/3 deles, vivem em cidades. E nas grandes cidades onde estão os judeus, geralmente constituem uma grande parte da população. Portanto, as grandes cidades da Ucrânia, da Polónia, são geralmente grandes cidades onde quase metade da população é judaica. Portanto, são Lviv, Krakow, etc. Têm grandes populações judaicas, são cidades com sinagogas, com imensa população. É uma população que se dedica sobretudo ao comércio por causa das limitações que têm, não podem ser proprietários de terras, e aos ofícios, portanto, são muitos alfaiates, sapateiros. Tu estás a dizer que mesmo no século XIX essas limitações legais ainda existem? Essas limitações legais, quando acabam, deixam a tradição, quer dizer, eles não são proprietários de terra, quer dizer, ao longo de 2 ou 3 séculos não foram permitidos ter terra naquela zona, portanto não se dedicam a isso, quer dizer, não são lavradores, quer dizer, são essencialmente dedicam-se a ofícios, alfaiates, sapateiros, e depois à finança, à indústria também. Uns são pobres, outros são ricos, geralmente olha-se... que é tudo rico, não, há muitos destes 8 milhões de judeus, a maior parte é muito pobre, quer dizer, são pequenos, são alfaiates, são sapateiros, são empregados de lojas, são lojistas, etc. Eles vivem quase num mundo à parte, quer dizer, têm as suas sinagogas, têm os seus tribunais também, porque têm as suas leis, têm as suas escolas, depois têm a sua imprensa, têm os seus partidos políticos, depois no século XIX, têm a sua língua também, eles falam a maior parte desta comunidade da Europa Oriental falam aquilo que se chama de Yiddish, que é uma língua derivada do alemão, e repito, esta é as maiores comunidades judaicas do mundo. No princípio do século XX, cerca de 80% dos judeus no mundo estão nesta região... Na Europa Central e Oriental. Na Europa Central e Oriental. Então, e na zona da antiga Judeia, depois Palestina? Nesse Médio Oriente, no Médio Oriente há comunidades... Há uma grande população de judeus também. Talvez no fim do século XIX, talvez 500 mil, assim, isto são tudo estimativas claro. Bastante discutíveis, quer dizer, entre 250 mil e 500 mil. Estão também concentrados em cidades, especialmente em Constantinopla, 10% da população de Constantinopla são judeus, e em Salónica,
hoje na Grécia, na altura no Império Otomano, no princípio no século XIX, onde Salónica é quase uma cidade de judeus, quer dizer, portanto vivem 60 mil judeus no princípio do século XX, são a maioria da população. Têm os seus jornais, a sua imprensa, uma imprensa que é publicada em ladino, que é uma língua derivada do castelhano e do português. Portanto, eles mantêm... Há uma grande influência dos judeus vindos, que migraram para o Império Otomano, vindos da Península Ibérica nos séculos XV e século XVI, os chamados judeus sefarditas, já aqui falámos deles. O nome vem de Sefarat, que é o nome que eles dão à Península Ibérica, portanto, é os judeus ibéricos, digamos assim. Eles têm uma grande importância. E depois há uma outra comunidade que é diferente desta, também no Império Otomano, que é a comunidade em Bagdade, no Iraque, também é uma comunidade muito grande, cerca de 25% da população de Bagdade em 1900 é de judeus, e é uma comunidade muito importante, porque havia um grande centro são comunidades muito grandes e são todas muito concentradas em poucos sítios, quer dizer, eles não estão espalhados, digamos, nos territórios, estão concentrados nas cidades e todos eles dedicados ao comércio, à indústria, às finanças, etc. Portanto, comunidades muito notórias, digamos assim, muito notórias. Portanto, não são aquelas comunidades que existem às vezes nestes estados também, mas que estão em zonas rurais de uma determinada zona, espalhados, quer dizer, e que não afetam o poder. Não, estes estão todos nas cidades, nas capitais, nas cidades mais importantes. Eles também estão sujeitos no Império Otomano a muitas restrições, portanto, não podem exercer determinadas profissões, têm de pagar impostos especiais, aliás, como aos cristãos, as comunidades cristãs também estão desqualificadas no Império Otomano, têm de se vestir de determinada maneira, etc. Mas, mais uma vez, conseguem chegar a cargos importantes dentro daquela lógica que já vimos, que é, de vez em quando, são os de grande confiança, as minorias são aqueles que têm a maior confiança dos que estão no poder. Por exemplo, no caso do Império Otomano, é muito frequente ver à volta do sultão não apenas judeus, mas também cristãos gregos de língua grega, quer dizer, e que são comunidades desqualificadas, quer dizer, que estão sujeitas ao Islão, pagam impostos, mas de repente são aqueles que são de maior, de onde o sultão vai buscar os seus conselheiros de maior confiança. Por exemplo, um dos grandes conselheiros do sultão no fim do século XVI é um judeu que aparece em fontes como José Nazi, mas de facto é José Mendes, que é um judeu português e que é um dos grandes conselheiros do sultão. Quer dizer, enfim, nascido em Portugal. Portanto, ele tinha nascido em Portugal, tinha tinha fugido para o Império Otomano e depois subiu lá até a ser conselheiro do sultão. Rui, nós ainda estamos no século XIX, mas já chegamos ao final do nosso tempo para quem nos está a ouvir em direto em FM. Lamento, mas nós vamos continuar a contar esta história em podcast, como habitualmente. Para quem nos está a ouvir em direto, eu despeço-me até para a semana. Então, Rui, vamos a então. Isso. Quer dizer, portanto, eu estive a falar Nós estamos ainda no século XIX, mas em breve vamos saltar para o século XX. Século XIX, e temos estas duas grandes, áreas onde os judeus, no caso da Europa, muito concentrados na Europa Oriental, ou quase... Nesta altura também há judeus na Europa Ocidental, no século XIX. Mas, curiosamente, esses judeus são uma população muito mais pequenina, e que no século XIX está a tender a assimilar-se. Isto é, há muitas conversões ao cristianismo, estão a converter-se, e portanto, digamos que há gente, no século XIX na Europa Ocidental, há muita gente de origem judaica, mas que já não é judia, no sentido de praticante da religião. E portanto há um contraste entre as comunidades ou entre a pequena população da Europa Ocidental, que são estes judeus que estão a assimilar-se, a integrar-se nas sociedades, e estas comunidades judaicas da Europa Oriental, que são muito votas, quer dizer, e para quem a identidade religiosa é fundamental. É a mesma coisa no Império Otomano, são também... são muito votos, quer dizer, são onde a religião judaica é vivida por estas comunidades de uma maneira mais intensa. Eles, na Europa Oriental e no Império Otomano, os judeus são tolerados e, ao mesmo tempo, como já vimos pelaquela lógica paradoxal destas religiões, o cristianismo e o islamismo, são, ao mesmo tempo, odiados e perseguidos.
sobretudo pela restante população, até a população mais pobre, que quando as elites consentem ou às vezes os incitam, atacam os judeus. Isso, por exemplo, começa no século XIX, é notório na Rússia, até na segunda metade do século XIX, grandes ocasiões repetidas de perseguições e de matanças de judeus, os chamados pogroms, enfim, que também ouviram falar disso agora recentemente. Isto no Império Russo, porquê? Porque o Império Russo absorveu a Polónia e a Ucrânia no século XVIII e, portanto, se tornou o Estado que tem a maior população judaica do mundo, e a elite política russa do Império Russo no século XIX começa portanto, é uma elite de uma autocracia, aquilo não é um Estado propriamente representativo, o Império Russo, mas esse Império Russo, uma maneira de se identificar com a maioria cristã ortodoxa, com a maioria propriamente russa, é permitir e até cultivar um certo ódio aos judeus. E, por exemplo, é da Rússia, no princípio do século XX, que vem uma das maiores peças do antissemitismo do século XX, que é o documento falsificado, conhecido como os protocolos do Estado do Sião, que introduz aquela ideia de que os judeus formam uma conspiração para tomar o poder no mundo. E isso é uma falsificação da polícia do Império Russo e faz parte da maneira como no Império Russo o ódio aos judeus é cultivado pela própria elite política, uma maneira de se legitimar junto da outra população, da maioria. Quer dizer, isto é, desviando o foco do descontentamento e do ressentimento contra os judeus. Isto é, usando-os nitidamente como bode expiatório. Em França também tiveste o célebre caso de Dreyfus, não é? Portanto, isso aí é uma coisa, mas aí é uma coisa diferente. Portanto, estas perseguições também acontecem no Império Otomano, onde há uma evolução parecida, isto é, das elites otomanas começarem a concentrar contra os judeus um certo ressentimento contra os judeus, e no caso das elites otomanas também contra os cristãos. Isto é, há uma islamização digamos, da elite, quer dizer, para voltar contra os cristãos. Aliás, depois os maiores massacres no Império Otomano, na decadência do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, aliás, são massacres de cristãos, os cristãos da Arménia e depois os cristãos ortodoxos gregos na Ásia Menor. Portanto, aliás, aí os grandes massacres são massacres de cristãos. Portanto, estes impérios multinacionais, na sua evolução, quando estão a evoluir, estão a começar a tentar legitimar e se identificando-se com as maiorias, e isso faz com que usem esta minoria, quer dizer, ou as minorias, no caso do Império Otomano, os judeus e cristãos, para focar um certo ódio e ressentimento e usarem-nos para mobilizar a maioria a favor do poder estabelecido. Quer dizer, portanto, dizer às pessoas não nos ataquem, nós não somos culpados do Estado em que está o Império, são culpados, os judeus é que são, portanto ataquem os judeus ou ataquem os judeus e os cristãos, no caso do Império Otomano. Portanto, de repente os Estados ocidentais os Estados da Europa Ocidental e os Estados Unidos começam a receber grandes quantidades de migrantes judeus que fogem a estas perseguições vindos da Rússia e do Império Otomano, mas sobretudo da Rússia. E de repente começam a ter nos Estados ocidentais começa a aparecer uma população de judeus que já não são já propriamente aqueles judeus que lá estavam assimilados e que ou já se converteram ao cristianismo ou estão muito integrados nas sociedades onde vivem. É estes judeus que vêm, por exemplo, no caso da Europa Ocidental, que vêm da Rússia e que são judeus exóticos, quer dizer. Tu estás a falar os judeus que de repente aterram na Alemanha, em França? Na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que os Estados Unidos tornam-se uma grande... Enfim, são milhões, quer dizer, de judeus que chegam aos Estados Unidos fugidos da Rússia entre o fim do século XIX e a primeira metade enfim, até aos anos 20 do século XX, até a imigração ser restrita, ser restringida outra vez. Portanto, chegam estes judeus, e estes judeus, quer dizer, não são apenas judeus.
O que eu estou a dizer é que eles são imigrantes, quer dizer, são exóticos, têm um aspecto completamente diferente, quer dizer, vestem-se de uma maneira diferente, falam Yiddish, quer dizer, falam outra língua, não falam as línguas quer dizer, não falam alemão, falam uma espécie de alemão medieval, quer dizer, já muito transformado e, portanto, completamente diferente. Dirias que há uma espécie de um novo antissemitismo ao Ocidente. E isto dá origem a um antissemitismo que é uma espécie de... Já não é uma questão religiosa, é uma questão de xenofobia. Isto é, de xenofobia, isto é, temos esta população exótica numa altura em que os Estados da Europa Ocidental estão a tornar-se Estados-nação, isto é, comunidades assentes em nações, e de repente tem este influxo, é o primeiro influxo de migrantes estranhos, quer dizer, isto é, de gente que não fala a língua, que tem outros costumes, não é só a religião, quer dizer, eles são completamente diferentes em todos os aspectos. A maneira de vestir deles é completamente diferente e, portanto, de repente começam-se a acumular, mais uma vez, nas cidades, portanto, eles não se estão a espalhar no território, na Alemanha nem na França, estão-se a acumular em Berlim, no caso da Áustria, em Viena, quer dizer, em Paris, quer dizer, de repente começam-se a acumular estas comunidades, ou em Londres, essas comunidades de judeus que, mais uma vez, se vêm dedicar ao quê? A estes ofícios, alfaiates, sapateiros, lojistas, etc., mas que são judeus completamente diferentes. E, portanto, há uma xenofobia aqui. Há portanto, uma parte daquilo que nós chamamos de antissemitismo nesta Europa Ocidental, no fim do século XIX, princípio do século XX, assenta esta gente estranha que está a desembarcar aqui todos os dias, quer dizer, porque eles são literalmente dezenas de milhares que estão a chegar. Portanto, por causa das perseguições, portanto, eles começam literalmente a fugir. As perseguições no Império Russo começam literalmente a fugir para a Europa Ocidental e começam a chegar às dezenas, centenas de milhares. Isto quer dizer que, de repente, numa determinada cidade, quase não tinha judeus, ou tinha alguns judeus, enfim, que já viviam lá há muito tempo, integrados, falavam a língua, alguns deles convertidos já ao cristianismo. De repente há dezenas de milhares de judeus migrantes que estão ali a acumular-se. Certo. E passa também a existir partidos que, para representar esse descontentamento da população, começam a ter um discurso contra os judeus. Partidos políticos. Partidos políticos, por exemplo, em Viena, Viena da Áustria, no fim do século XIX, a cidade já é governada por um presidente da Câmara, o Karl Lueger, que é um antissemita. E reparem agora aqui, o ponto aqui é que não são os inimigos dele que lhe chamam antissemita. É ele que se chama à prova. Porque antissemita é uma expressão inventada por aqueles que, na Alemanha, aliás, isto que vem da Alemanha, por aqueles que se definem politicamente pelo ódio aos judeus. Isto são eles próprios que se dizem, nós somos antissemitas, não é ninguém que lhes chama antissemitas. Sim, e inventam essa expressão. Há também outros que acham que se devia... porque a alternativa era judeofobia, que não era medo dos judeus, não era assim tão interessante. E, portanto, antissemita, quer dizer, enfim, depois há discussão sobre se semita é uma maneira exata de designar os judeus, mas o que significa é ódio aos judeus. E isso era de direita, de esquerda? Era toda a gente? Era toda a gente. É toda a gente. Portanto, este é um antissemitismo novo, quer dizer, que já não tem propriamente origens religiosas, têm origens políticas. Os partidos que assumem este antissemitismo no fim do século XIX, princípio do século XX na Europa Ocidental, são geralmente partidos contra o sistema parlamentar ou contra o tipo de sociedade existente, a sociedade capitalista. Portanto, é um antissemitismo que é socialista ou nacionalista. O antissemitismo de esquerda, vamos chamar-lhe assim, socialista, vê os judeus como uma elite financeira e industrial que representa o poder do dinheiro, o capitalismo, a nova economia global de mercado. Cita muito os milionários judeus, como os Rothschild, quer dizer, que são muito citados como representantes do capitalismo, portanto, o capitalismo ser uma invenção quase dos judeus. O velho mito da usura. Da usura, etc. O caso, por exemplo, de Richard Wagner, o compositor, ele é um homem de esquerda das revoluções de 1848 e é um grande antissemita, quer dizer, precisamente por causa das suas convicções republicanas e socialistas. Portanto, vê os judeus, aliás,
caso, representados depois, provavelmente, nas suas óperas, o Anel dos Nibelungos, como os Nibelungos, quer dizer, que são geralmente representados, enfim, uma espécie de simbologia dos judeus. Mas isso à esquerda, então, e à direita? Depois à direita há um antissemitismo de direita nacionalista, como o que se divulga em França com o caso de Dreyfus, que citaste há pouco, na década de 1890. É um caso curioso, quer dizer, há um caso de espionagem, isto é, sabe-se que houve espionagem no Estado-Maior do exército francês a favor da Alemanha. Portanto, trata-se de descobrir o espião, e no Estado-Maior só há um oficial judeu. E então óbvio que tinha de ser ele. É o capitão Alfred Dreyfus, que é acusado, percebe-se depois, única e exclusivamente por ser judeu. Isto é, e para os antissemitas, mesmo quando se prova que não foi ele o espião e foi outro, para estes antissemitas era óbvio que tinha de ser um judeu. Porquê? Porque os judeus seriam um povo à parte, cosmopolita, infiel às nações onde está domiciliado, portanto, sem patriotismo, e, portanto, traidor, nitidamente traidor. E aliás, até se pressupõe este antissemitismo nacionalista que a homogeneidade, isto é, a nação exige a exclusão dos judeus, quer dizer, estes judeus não são de confiança. Isto é a base da discussão do caso de Dreyfus em França entre o fim do século XIX e o princípio do século XX. Mas esse ainda não era um antissemitismo de linhagem de sangue. Portanto, quando é que nós voltamos a recuperar essa ideia, ainda desde os tempos da Inquisição? Porque ela depois acaba por surgir no século XX. É a base do nazismo. Esse antissemitismo não vem da Inquisição. Quer dizer, este antissemitismo que nós poderíamos considerar propriamente racial, a ideia de que os judeus são uma raça, é uma invenção do século XIX, da teoria das raças, que identifica os judeus também como uma raça, mas há uma raça germânica, há uma raça latina, há uma raça eslava, quer dizer, portanto, há uma espécie de ciência racialista que se coloca, que tem uma grande voga e que é levada a sério nos meios científicos na segunda metade do século XIX, que é usada para explicar também a supremacia dos europeus sobre as outras populações do planeta Terra e justificar os impérios europeus. Portanto, são as raças superiores e depois raças inferiores, e há a identificação dos judeus como uma raça, e depois como uma raça com determinadas características. É simultaneamente, e este que é o paradoxo, é simultaneamente para estes cientistas da raça, uma raça inferior àquilo que outros chamam arianos, quer dizer, e simultaneamente uma raça inferior que está a dominar a raça superior, quer dizer, que é uma coisa, depois um raciocínio um bocado bizarro, quer dizer, bizarro, quer dizer, a raça inferior depois está a dominar ou a subverter a raça inferior. É a ideia do vírus também, não é? É uma ideia viral, uma ideia de que quer dizer que os judeus como um vírus dentro da Europa Ocidental, dentro desta raça superior, há esta raça inferior que está ali a funcionar como como qualquer coisa, como um fator de corrupção, quer dizer... Uma infecção. Exatamente, uma infecção. E no fim do século XIX e princípio do século XX há poderosos movimentos antissemitas na Alemanha, na Áustria, em França, com associações, com a imprensa. Eles dizem-se antissemitas, quer dizer, eles dizem-se abertamente antissemitas, e isso vai tornar-se mais sério depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Sobretudo nos países que resultam dos impérios derrotados da Alemanha e da Áustria. Nesses impérios derrotados há movimentos políticos que não aceitam a derrota e que vão culpar, entre outros responsáveis, os judeus pela derrota. Isto é, que vão dizer foi por causa da infecção dos judeus que a Alemanha não foi capaz de derrotar os seus inimigos durante a Primeira Guerra Mundial. Um desses movimentos é o movimento nacional-socialista na Alemanha, um movimento nacional-socialista dirigido por Adolf Hitler, e este antissemitismo nacional-socialista, nazi, basicamente ele recolhe todos os preconceitos tradicionais contra os judeus, isto é, a ideia da conspiração mundial dos judeus para dominar o mundo, umas vezes através do capitalismo, outras vezes através do comunismo, portanto os judeus são ao mesmo tempo capitalistas e comunistas, quer dizer, portanto, e, aliás, para Hitler
a União Soviética é uma criação dos judeus capitalistas dos Estados Unidos para terem à sua disposição os povos eslavos como povos escravos. E ele diz que é a mesma coisa que eles estão a planear fazer à Alemanha, quer dizer, é submeter também os alemães a uma escravatura idêntica à União Soviética, através do estabelecimento de uma república também, de um sistema soviético na Alemanha, socialista na Alemanha, mas para submeter, reparem, os sistemas soviéticos, portanto, seriam uns instrumentos do capitalismo para explorar as populações na Alemanha e na Rússia. E, portanto, isto é a lógica nazi, quer dizer, portanto, eles são simultaneamente, portanto, para acusar os judeus, quer do capitalismo, quer do marxismo, e claro, o Karl Marx tinha sido um judeu, portanto, era óbvio que eram os judeus que estavam por trás. Trotsky, também um dos líderes da Revolução Comunista, também tinha sido na Rússia, também era judeu, portanto, logo a prova de que são os judeus Costas muitíssimo largas, não é? Portanto, agora, este é um antissemitismo, portanto, ele recolhe todos estes preconceitos, mas ao mesmo tempo pretende ser científico. Isto é uma das coisas que às vezes nos escapa quando olhamos para o nazismo, é que aquilo não é baseado na ideia de, não, os judeus fizeram-nos mal, nós não gostamos de judeus, aquela ideia de que, o Hitler provavelmente encontrou uma vez um judeu que lhe fez mal. Não, pelo contrário, até aliás um dos contactos que ele tinha tido com os judeus era um médico judeu que tinha tratado a mãe dele e a quem ele é muito reconhecido e até agradece e depois até protege depois na Alemanha nazi, portanto ele não tem razões de queixa pessoais. Isto é uma ideologia, e é uma ideologia que se quer científica. E, portanto, eles perseguem os judeus, tal como na União Soviética os comunistas perseguem a burguesia. Quer dizer, portanto, eles têm de eliminar os judeus para constituir uma comunidade racialmente homogénea, portanto, realizar uma igualdade racial na Alemanha para reforçar a Alemanha e torná-la um Estado forte. E os judeus são definidos biologicamente, não pela religião, mas pela biologia. Isto quer dizer que um judeu convertido ao cristianismo, para os cristãos deixava de ser judeu, tornava-se um cristão, para os nazis continuava a ser um judeu. Continua a ser um judeu. E isso é tão assim que não é a religião, portanto é a raça que incomoda os nazis, no caso dos judeus. Há uma prova caricatural disso, que é aquilo que acontece durante a Segunda Guerra Mundial aos judeus da Crimeia. Portanto, os nazis ocupam, através da invasão da União Soviética em 1941, ocupam a Crimeia. Há uma grande comunidade judaica na Crimeia, enorme, 70 mil pessoas. Mas os nazis convencem-se que estes judeus são turcos convertidos ao judaísmo. Portanto, não são de raça judaica. E, portanto, são poupados ao extermínio, quer dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, porque são turcos, quer dizer, portanto, não são judeus só de religião, mas não são de raça. Portanto, isto prova como os nazis estão mesmo convencidos dos fundamentos científicos do seu antissemitismo de tipo biológico. E, portanto, é esse antissemitismo biológico que justifica as leis raciais, as chamadas leis de Nuremberg na Alemanha, portanto, os judeus não poderem ser empregados pelo Estado, não poderem exercer determinadas profissões, não poder haver com casamentos com judeus e por aí fora, quer dizer, aquelas leis de discriminação racial no século XX, nos anos 30, que depois que tornam-se uma espécie de marca d'água do nazismo, quer dizer, aquilo define o nazismo, de tal maneira que, por exemplo, o fascismo italiano, que não era caracterizado por nenhum antissemitismo, aliás, até havia vários líderes fascistas que eram judeus nos anos 20, quando Mussolini se aproxima de Hitler nos anos 30 e se torna um aliado da Alemanha nazi, inicialmente não era. Uma das coisas que Mussolini faz para consolidar, digamos, essa aliança é importar também as leis de discriminação racial para a Itália. Não tinha. Para a Itália. Sim, não tinham, quer dizer, não tinha. É uma importação germânica. E aí os judeus já não têm essa hipótese. É muito curioso isso que tu dizes sobre os judeus da Crimeia, porque de facto, quando nós pensamos, os nazis também controlaram partes da África, onde provavelmente existiam com certeza comunidades judaicas. Na Tunísia, e essas comunidades judaicas também foram perseguidas. Também foram perseguidas. Mas aí deviam ter utilizado o mesmo argumento do Império Otomano. Pois, quer dizer, mas foram também perseguidas.
vidas. Não foram, quer dizer, no caso, já vamos falar, portanto, entre 1939 e 1941, portanto, os nazis, a Alemanha nazi ocupou a Polónia, a Bielorrússia, os países bálticos e a Ucrânia, quer dizer, já falámos aqui disso, as maiores comunidades do mundo, quer dizer, 80% dos judeus do mundo ficaram de repente sobre o controle nazi, e é disso que os nazis falam quando falam do problema judeu. O problema judeu, eles falam de um problema judeu para o qual querem encontrar uma solução. Uma das soluções em que pensam é a expulsão, portanto é a solução tradicional, era a expulsão, uma vez que eles não admitem a conversão, claro, a conversão não faz sentido para eles. Aquilo é uma população definida biologicamente, portanto tem de ser expulsa. Portanto, uma delas é deportar os judeus para fora da Europa, para Madagascar, por exemplo, aquela ilha na costa oriental de África. Portanto, esta é uma ideia, mas aquilo depois não é, percebe-se logo que não é viável. A outra é aquela que é assumida, enfim, que já está a ser praticada desde 1939, mas que é assumida no princípio de 1942, e falámos disso o ano passado, que é a solução final, certo. É o extermínio em campos de concentração, dedicados ao assassinatos em massa, e os nazis dedicam a isso, a este extermínio dos judeus, dedicam, quer dizer, recursos, por exemplo, comboios, em guerra, num tempo de guerra, quer dizer, num tempo de guerra eles dedicam a esse extermínio imensos recursos, o que dá a ideia de quão importante era para os nazis o extermínio dos judeus, quer dizer, aquilo era uma coisa fundamental. Isto é importante porque nos anos 20 e ainda no princípio dos anos 30, quando o Partido Nacional Socialista se começa a afirmar na Alemanha, começa a ter muitos votos, há muita gente na Alemanha que ainda não leva a sério o antissemitismo de Hitler. Julgam, isto é uma espécie de uma bandeira populista que ele tem para... Que depois abandonará, ou pelo menos não com aquele radicalismo. Mas depois, quando for para o poder, modera-se, quer dizer, ele tem esta... Porque sabe que há uma grande xenofobia contra os judeus, portanto ataca os judeus, mas depois quando for para o governo esquece disso, ou deixa... enfim, não, isto era fundamental, isto era a base ideológica do nacionalsocialismo. Isto é a ideia de eliminar os judeus, tal como no comunismo, eliminar a burguesia e os kulaks e os grandes proprietários rurais. Portanto, são coisas que estes regimes fazem mesmo em tempo de guerra, isto é, mesmo quando deviam estar a concentrar os recursos e a sua atenção no conflito militar. Não, eles estão a desviar recursos e a desviar a atenção entre 1942 e 1944, sobretudo. Quer dizer, os nazis dedicam imensos recursos, imensa atenção, uma grande parte da sua organização ao extermínio dos judeus. Eles conseguem assassinar 6 milhões de judeus, a maior parte entre 1942 e 1944, uma grande parte, e foi a destruição das comunidades judeus da Europa oriental. Quer dizer, isto é curioso, quer dizer, há aqui uma espécie de uma ironia trágica, que é estas comunidades da Europa, as comunidades judaicas da Europa oriental estavam a fugir para a Europa ocidental no fim do século XIX, princípio do século XX, para escaparem às perseguições a que eram sujeitos na Europa Oriental. Sim. Curiosamente, a maior de todas as perseguições e o extermínio veio da Europa Ocidental, veio da Alemanha, quer dizer, isto veio através com os nazis, quer dizer, não é uma coisa local, veio da região para a qual eles estavam a fugir, e aí sim o antissemitismo estava a desenvolver. Depois da morte de 6 milhões de judeus, depois da tragédia do Holocausto, depois da desacreditação do regime nazi, as coisas não mudaram, o antissemitismo não desapareceu? O antissemitismo é completamente desacreditado, portanto passa a ser um termo pejorativo, já ninguém se afirma antissemita depois da Segunda Guerra Mundial. Há também um descrédito do racismo, não só do racismo, mas do pensamento racialista, isto é, do pensamento em termos de raças. Há um descrédito que tem como uma das origens isto é uma das causas, aquilo que é visto como um dos produtos desse tipo de pensamento, que é o extermínio dos judeus. Portanto, há um descrédito da discriminação racial. Enfim, continua a haver discriminação racial em várias áreas do mundo, mas desacreditada, cada vez mais criticada, e isso tem a ver, de facto, com a experiência judaica do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, mas o antissemitismo não acabou. Por exemplo, não acabou na União Soviética, e não acabou noutra parte do mundo, no mundo islâmico. E isso tem a ver com um dos produtos
quer dizer, com um dos resultados também do Holocausto, que é a fundação do Estado de Israel no Médio Oriente em 1948, que falámos aqui. Na União Soviética, o antissemitismo passa a ser justificado pela existência de Israel. Isto é, nos últimos anos de Stalin. Stalin inicialmente até apoiou a Constituição de Israel, mas quando viu que Israel estava cada vez mais do lado ocidental, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, passou a olhar para Israel como um instrumento do imperialismo capitalista no Médio Oriente, e passou a olhar para os judeus na União Soviética, onde ainda há muitos judeus, ainda há uns milhões de judeus na União Soviética, como potenciais partidários de Israel e logo agentes do imperialismo. E, portanto, começa a haver discriminação contra os judeus e um antissemitismo que se disfarça como antisionismo. Eles dizem, não, nós somos contra Israel, mas, de facto, os que sofrem são os judeus, são os judeus. E a mesma coisa acontece nos países árabes, aliás, desde a década de 1920, o primeiro grande massacre de judeus na Palestina é de 1929, é um grande massacre. Os judeus começam a ser atacados, à medida que começam a chegar mas isso fica para o próximo programa. Mas este movimento sionista na Palestina justifica, portanto, uma propaganda de tipo antissemita, para usar o termo da Europa Ocidental, no mundo árabe, desde os anos 30, que aliás é receptiva à propaganda nazi, isto é, aberta à propaganda nazi. Os nazis fazem propaganda nos anos 30 nos países árabes contra os judeus, e essa propaganda é aceita por causa do Médio Oriente. E depois de 1948, portanto depois da instituição do Estado de Israel, as perseguições aumentam nestes países árabes, onde há cerca de, enfim, calcula-se 700 mil, 800 mil, 1 milhão de judeus que vivem nos países árabes. Os delegados dos países árabes na ONU ameaçam logo, antes de 1948, que se houvesse partilha da Palestina, os judeus nos países árabes seriam vítimas de represálias. Isto é uma ameaça. A partir de 1948, por exemplo, no Iraque, onde há uma enorme comunidade judaica de 200 mil pessoas, calcula-se 200 mil pessoas, o sionismo, isto é, o apoio a Israel, torna-se um crime. A pena mínima é 7 anos de prisão. Portanto, um judeu que seja acusado de ser apoiante de Israel, isto basta 2 testemunhas dizer, nós ouvimos-lo dizer bem de Israel, está sujeito pelo menos a 7 anos de prisão. E acontece, quer dizer, também já falámos aqui disso a propósito das guerras israelo-árabes, quer dizer, as perseguições, as confiscações de propriedades a que estes judeus, por exemplo, no Iraque e no Egito, estão sujeitos, levam a uma enorme migração destas populações judaicas no fim dos anos 40, princípio dos anos 50, para Israel e para os Estados Unidos também. Quer dizer, portanto, de repente, por exemplo, Bagdade, que tem aquela enorme população judaica, de repente passa a ser uma cidade quase sem judeus, quer dizer, a população foge toda, a mesma coisa acontece no Egito, no Iémen, etc. Quer dizer, a população vai concentrou-se em Israel, vai se convertir a Israel nos Estados Unidos. Nós já falamos aqui do aumento da população muito significativo depois da sua fundação. Israel e que são refugiados do Médio Oriente, isto é, do Médio Oriente, que fogem a estas perseguições. São perseguições absolutamente abomináveis, quer dizer, são coisas horríveis, mas no meio de massacres, de confiscações de propriedades, de acusações, de humilhações de toda a espécie, etc. Portanto, eles vão fugindo, quer dizer, vão fugindo para Israel, e Israel passa a justificar um antissemitismo que se disfarça como antisionismo, quer dizer, que quando é interpelado diz, não, nós não somos contra os judeus, somos contra Israel, mas verdadeiramente as vítimas são os judeus, porque depois os judeus que não vivem em Israel são tão atacados como aqueles que vivem em Israel. E reparem que só 40% dos judeus no mundo é que vivem em Israel, os outros vivem de fora, e não é por viverem fora que são poupados às perseguições justificadas pelas críticas e pelos ódios. Às estrelas de David nas suas casas e também nas sinagogas. Bom, assim termina esta edição do Resto da História, dedicada ao antissemitismo. Nós
a propósito do conflito israelo-palestiniano, que tantas perguntas têm levantado. Continuaremos a abordar este tema na próxima semana. Vamos dedicá-lo ao sionismo. Não perca. Até lá.